Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Certinho? Chegamos aqui a mais um dia, a mais um vídeo. Estamos conversando sobre o versículo 11 ainda. Eu falei para você que ia conversar parte, cada grupo desse social. E eu vou discutir com vocês que cada um deles representa. Entendeu? E eu vou me inspirar no autor, William Hendricks. Eu vou colocar o nome dele aqui para você. E ele coloca o seguinte, que Paulo está trabalhando aqui sobre 4 grupos, tá bom? O grupo racial, o grupo religioso, o grupo cultural e o grupo social. E que Cristo, ele é acima de tudo isso e que o preconceito, nosso preconceito, ele se dilui em Cristo. Que Cristo, ele dilui todos esses preconceitos, tanto racial, cultural, religioso e social. E aí, bora pensar? Eu fiquei pensando muito nisso que a gente está conversando, porque é um tema muito doido, né? Você parar para pensar, porque Paulo, ele chega e confronta o pessoal da época, e ele traz elementos da época. E eu preciso te mostrar um pouco de contexto, né? E por isso que eu estou usando esse autor que eu falei para você, o Hendricks. E ele usa muito o contexto da Segunda Guerra Mundial para mostrar quão nocivo é quando você faz diferença racial, social, cultural, entendeu? E religiosa com alguém. Quando Cristo não nos une, mas esses 4 elementos nos separa, quanto isso nos atrapalha. Então queria começar com racial. Ele começa o texto falando isso, racial. Quais são o racial, Diogo? O racial tá aí, ó. Não há diferença entre grego e judeu, são raças. Não há diferença, isso acontecia no meio da igreja, entre o grupo judeu e o grupo grego. Não há mais diferença entre isso. E no mundo do judeu, todo mundo que não era judeu era gentil. E na cabeça daqueles que não eram de Colossos, porque tinha assim essa questão helenista, preconceituosa, os judeus que vinham de fora, eles não podiam fazer parte do meio. Então Paulo chega e fala o seguinte: primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Cristo, ele nos une racialmente. Você não fecha a porta da igreja para raça. Não vai fechar a porta para branco e negro. Não fecha a porta da igreja para pessoas de raças diferentes. Você não fecha o acesso de Deus para pessoas de raças diferentes. Isso não existe. Isso não acontece. Isso não pode vir a acontecer. E quando isso acontece, rola o separatismo, rola as divisões, rola todas as coisas contrárias a isso. E quando acontece isso, poxa, é doideira, né? Acontece que a igreja se torna nichada. A igreja se torna de gueto, a igreja só de branco, a igreja só de negro, a igreja só de índio, a igreja só de alemão, a igreja só de não sei o quê. Onde outras pessoas não podem entrar. Pode entrar só esse tipo de pessoa, só dessa raça. Ou vamos trazer bem para o contexto que ele traz, pode entrar só quem é raça superior, que eles chamavam na Segunda Guerra Mundial, os arianos, ou não. Só quem é branco, de raça superior ou não. Aqueles que eram puros, de acordo com a visão supremacista, ou não. Então, peraí, Cristo em todos nós corta tudo isso. Quer dizer que não é por raça. Então não tem judeu, não tem grego. Não tem judeu, não tem grego, não envolve isso. Então, ele continua. Não tem circunciso e incircunciso, não é fechado nas paredes da religiosidade. Então Cristo não é fechado por ritos. Não é porque se eu gosto ou se não gosto de alguma coisa do ritual. Ah, eu gosto só do culto de quarta-feira, eu que sou batista.
Ah, eu gosto do culto de quinta-feira, você que é de outra denominação. Ah, eu gosto da celebração, você que é de outro culto. Eu vou trazer aqui pra gente. Ah, só batismo de aspersão, só batismo por imersão. E isso tudo faz celeumas, divide. Não, não é religioso. Não é religioso, isso não nos separa. Cristo em todos nós. Isso não gera divisão, isso não gera distanciamento, isso não gera distância, porque Cristo em todos nós. Cristo é que nos une, Cristo é que nos aproxima, Cristo é que nos conecta. Então, peraí, Diogo, então se não é racial, não é supremacista, seja negro, branco, amarelo, japonês, asiático, índio. Peraí, Diogo, se não é religioso, então ele continua, não é cultural. Bárbaros e citas são dois povos distintos do povo de Colossenses. Ele está pegando um povo que vivia lá, um povo bárbaro, considerado um povo nômade, que tinha como uma ideia de ser uma pessoa não culta. Essa é a ideia aqui que está sendo colocado. O outro lado é um povo cita, que era um povo que vivia distante, considerado um povo que vivia mais da questão marítima. Não existe mais isso. Não é mais medido pelo um povo marítimo, ou por bárbaro ou não. Não sou medido mais por isso. Então, você aí, ô bárbaro, ou você aí, ô cita, chega no meio da igreja? Não, você aí, irmão. Você aí, irmão. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo deixa muito claro isso numa carta que é contemporânea, que ele escreveu para um irmão desta igreja, Filemão, aonde ele diz isso: receba Onésimo. E Onésimo tinha falhado com Filemão. E Onésimo socialmente era escravo de Filemão. Social. Escravo livre. Então Paulo chega e fala o seguinte: espera aí, Filemão, recebe Onésimo como se ele fosse seu irmão em Cristo. Recebe Onésimo como se ele fosse seu irmão em Cristo. Doideira pensar nisso, né? É. Pois a barreira social não é mais o que nos une. O que nos une, Diogo, é Cristo em todos nós. Então, peraí, então não é racial, não é religiosa, não é cultural, peraí, não é social que nos une? Não. Então é o quê? É Cristo. Quando a igreja é unida por raça, não é Cristo que nos une. Quando a igreja é unida por religião, não é Cristo que nos une. Quando a igreja é unida por cultura, não é Cristo que nos une. Quando a igreja é unida por questões sociais, não é Cristo que nos une. Vamos colocar isso aqui num estudo de caso. Um grupo de judeus, escravos, que tinham os ritos de Moisés, que eram judaicos, formavam uma igreja. E ninguém mais podia entrar. Opa, Diogo, conhece uma história assim? Sim, é o livro de Gálatas. Aonde Paulo chega e fala o seguinte: não deixe que isso os afete. Mesmo se um anjo vier falar para você que a graça não é suficiente e que o evangelho não é suficiente, não ouça. Não ouça. Porque não há separação mais. Não há mais cumprimentos de nada para chegar até Cristo, pois Cristo é tudo em todos nós. Poxa vida. Então, quando é a religiosidade e não Cristo, eu preciso criar regras banais. E a gente vai conversar sobre isso nos próximos versículos. Quando é a sociedade e não Cristo, eu preciso criar eventos sociais para entreter pessoas. Quando é raça e não Cristo, eu fico chocado quando outras raças entram.
Quanto é cultural e não Cristo, eu fico chocado quanto outras culturas entram. Ele não parece um pouco com a gente? Que está mais preocupado em manter boa raça, boa cultura, boa religião, boa sociedade, do que quebrar tudo isso e pensar que Cristo é que nos une? Já parou pra pensar nisso?